dando continuidade ao nosso estudo do livro Transição Planetária, psicografado por Divaldo Franco e o espírito Manuel Filomeno de Miranda. Novos rumos. Diminuída a azáfama com a chegada do crepúsculo, sucedido pela noite suavemente clareada pelos pingentes estelares, uma psicosfera de paz tomou conta da área em que nos encontrávamos, Oscar e nós outros. Certamente as atividades prosseguiam no ritmo abençoado das múltiplas realizações de amor e de socorro, de estudos e de desenvolvimento moral em nossa comunidade. Grupos de espíritos operosos partiam em direção ao planeta terrestre, comprometidos com tarefas especiais, enquanto outros retornavam jubilosos após os deveres retamente cumpridos. Os departamentos de educação e de saúde integral permaneciam ativos, enquanto a movimentação na colônia Redenção diminuía, proporcionando aos que aqui se encontravam domiciliados o recolhimento aos lares ou aos educandários especializados, mantendo o clima de harmonia em toda parte. Suave brisa perpassava pela natureza em festa, perfumada pelas flores exuberantes do jardim onde nos encontrávamos, observando a Mãe Terra, ornando-se das claridades artificiais que pareciam, à distância, diamantes confuscantes cravados no acolchoado de veludo azul marinho que a envolvia. Havíamos silenciado por um pouco, depois das considerações que enternecêramos sobre os últimos acontecimentos que sacudiram a sociedade terrena, após o tsunami que resultara no choque das placas tectônicas no abismo das águas do Oceano Índico. O obituário estarrecedor chegava-nos ao conhecimento, enquanto estávamos reunidos em oração pelas vítimas inermes da dolorosa tragédia sísmica. A administração da nossa comunidade destacara 200 de especialistas em libertação dos despojos carnais, a fim de cooperarem com os guias da humanidade, auxiliando aqueles que foram atingidos pela fúria das ondas gigantescas e das suas consequências. Ou seja, aqui o Manuel Filomeno de Miranda está nos contando que eles estão lá na colônia, de lá de cima vendo o nosso planeta Terra e meditando sobre a situação do tsunami que ocorreu, todos nós lembramos muito bem, e das atividades de socorro para todas essas pessoas. Continuando. Dialogáramos a respeito dos sobreviventes, assinalados pelas dores superlativas advindas das epidemias que já se instalavam na região, onde os cadáveres se decompunham pela miséria defluente das perdas materiais e pela saudade inominável dos seres queridos que foram arrebatados pela morte. A fase mais angustiante se apresentava naqueles dias, quando as sequelas cruéis do infortúnio despedaçavam os sentimentos dos sobreviventes, desanimados e aturdidos. Ou seja, havia 2 problemas, meus amigos. Eles tinham que recolher, amparar os que perderam o corpo físico, amparando e abrigando nas colônias espirituais, assim como dando consolo àqueles que ficaram, que perderam os seus familiares, perderam suas residências e estavam convivendo com aquele caos todo. Continuando. Tivéramos a ocasião de acompanhar em projeções muitos fiéis em nosso auditório as cenas terrificantes, comovendo-nos todos até as lágrimas. Também nos sensibilizaram a movimentação e o interesse dos países civilizados, providenciando ajuda imediata ao povo desnorteado, todos contribuindo com valiosa colaboração, capaz de amenizar os flagelos que vergastaram as vítimas, evitadas umas pelos choques violentos e outras quase alucinadas pelo desespero e pela desesperança. Sabíamos que milhares de espíritos nobres haviam ocorrido em auxílio de todos, empenhando-se em resgatá-los das entidades infelizes, vampirizadoras, interessadas no fluido vital dos recém-desencarnados.
Simultaneamente, tomávamos conhecimento das providências que haviam sido estabelecidas para diminuir os transtornos comportamentais que se iam alastrando naqueles que ficaram na roupagem carnal. Então, Manuel Filomeno de Miranda nos abre, inclusive, todo o quadro de dor, sabendo que os seres umbralinos, ignorantes, para manterem-se ativos, precisam do fluido vital, que foram buscar dessas vítimas recentes do tsunami. Então, olhem quantas providências precisam ser tomadas pelos trabalhadores espirituais num momento desse. Quanto amparo temos recebido. Por isso que é tão importante aprendermos a sermos solidários com tudo aquilo que possamos ser. Continuando. À distância, o globo terrestre movia-se quase imperceptivelmente no oceano infinito da musicalidade cósmica. Emoções variadas tomavam-nos a ambos, permitindo-nos exteriorizar os sentimentos de amor e de ternura pela querida Gaia, bela, mágica e sofrida, no seu périplo de alguns bilhões de anos, a fim de poder tornar-se o lar feliz de outros tantos bilhões de habitantes que dependiam dos seus recursos para a elevação moral e espiritual. Quanto lhe devíamos, refletimos. Quantas novas experiências nos seriam necessárias no futuro para torná-la um planeta de regeneração? Ao mesmo tempo, considerava em silêncio quantas dores alanceariam os seres humanos sentimentos, de modo que neles ocorresse a mudança de conduta mental, moral e emocional, tornando as criaturas dignas da libertação das heranças enfermiças do passado, inaugurando no íntimo do reino dos céus. Nesse interim, suave musicalidade chegou-nos aos ouvidos, oriunda do santuário próximo, que se ensaiavam as partituras da missa em si menor de Jonathan Sebastian Bach, originalmente composta para orquestra, mas ali apresentada em órgão magistralmente dedilhado com o coral infantil de nossa comunidade. Experimentamos a sensação de que naquele momento os céus comunicavam-se com nossa colônia. Realmente, essa ocorrência tinha lugar porque o edifício, reservado às celebrações do amor e da fé religiosa, encontrava-se iluminado com tonalidades prateadas e azuis suaves. Particularmente chamou-me a atenção o movimento das ondas sonoras, que obedeciam o ritmo suave e doce do órgão e das vozes infantis. Quase extasiado, ia falar ao amigo Oscar, quando lhe percebi chorando discretamente. Na perfeita identificação mental, que se nos fez espontânea, pude perceber-lhe o pensamento em retrospecto, apresentando-o quando criança habitando os Alpes austríacos, numa capela aldeã de madeira, ouvindo a mesma composição em velho órgão. Nas memórias cresciam-lhe modificando o cenário e pude vê-lo correndo pelos prados verdes, numa área assinalada por casario de madeira, pintada entre montanhas cobertas pelo gelo eterno, e o solo salpicado de miúdas flores, mesclando papoulas e rosas, trepadeiras coloridas sobre a grama verdejante. O caleidoscópio evocativo do caro amigo projetou-me na tela mental, levando-me à evocação da própria infância. Sendo dominado agora pelas paisagens da terra brasileira e baiana, o sol, a alegria onde o Senhor da vida me honrou com a recente encarnação. Toda a magia mística desse amável povo, a sua simplicidade e sofrimento resignado, especialmente dos indígenas e afrodescendentes, suas esperanças e aspirações, povoavam-me o espírito embalado pela melodia sublime. Não saberia dizer o tempo que transcorreu à medida que a noite avançava, tornando a realidade, meu amigo e nós, outro parecíamos haver despertado de um sonho feliz. Quase sem nos darmos conta, estávamos com as mãos unidas, sorrindo e agradecendo a Deus. Oscar demonstrou haver tomado conhecimento da minha percepção psíquica, das suas lembranças, e sem delongas explicou-me.
Realmente nasci em uma linda região do Tirol, num vale verde entre as montanhas dos Alpes austríacos. Descendente de judeus, porque não me houvesse sinagoga em nossa região, pude participar dos estudos do catecismo católico, frequentar a pequena e bela igreja da aldeia. Meus pais, verdadeiros anjos do Senhor, não criaram qualquer impedimento a que mantivéssemos a fé dos nossos ancestrais e comungássemos com as demais crianças das lições incomparáveis de Jesus. Minha mãe era professora e meu pai médico, dedicados totalmente ao bem da comunidade humilde. Quando a Áustria foi invadida, em inesquecível noite de horror, nosso lar foi devassado por soldados e tropas de elite, a SS, e fomos arrastados e atirados em um camburão que nos levou a Viena. Dali seguindo em um trem superlotado ao campo de concentração, de trabalhos forçados e de extermínio em Auschwitz, atendendo ao programa de solução final de Hitler, impôs e foi executado por Himmler e seus asseclas. Vejam, meus amigos, faço eu aqui um intervalo na nossa leitura. A dor sempre esteve presente na Terra. Essa dor tem a finalidade de nos tornar mais magnânimos, nos tornarmos mais meigos uns com os outros, porque já nos basta as dores que nos chegam de surpresa. Então nós precisamos consolar-nos uns aos outros. Isso que nos faz evoluir. Sigamos com a leitura. Desnecessário dizer que, chegando ao campo de concentração, e após sermos separados, homens, mulheres, idosos, enfermos e crianças, meus pais foram levados à câmara de gás, posteriormente jogados nos fornos crematórios. Fez uma pausa natural, permitindo-me sugerir que não se recordasse da ocorrência perversa. Com voz pausada e triste, ele afirmou-me que o fazia como catarse libertadora das fixações profundas. E prosseguiu. Em razão de encontrar-me com mais de 16 anos, fui poupado para os trabalhos forçados, ao lado de outros mortos-vivos que se movimentavam automaticamente, tentando manter-se. Por 2 anos de horrores, fui transferido para outro campo, não menos cruel, sob dor, na chamada Operação Haibard, quando então, felizmente, terminou a guerra e fomos libertados. Conduzidos a um campo de refugiados na Áustria, embora a quase destruição de Viena, Deus havia me permitido a honra de sobreviver ao Holocausto, a recomeçar a experiência humana valiosa de que não me dei conta. Muito marcado pelas dores físicas e morais, vivenciando noites de pesadelos que pareciam nunca terminar, optei pelo celibato, a fim de não perturbar a alma querida que comigo se consorciasse. Em homenagem aos meus genitores e às vítimas do extermínio, passei a frequentar a sinagoga, sem perder a emoção do amor a Jesus, ao que parece paradoxal. Dei prosseguimento aos meus estudos, doutorando-me em medicina pela Universidade de Viena, dedicando-me, dentro da minha formação moral, à prática missionária dessa doutrina responsável pelo combate às doenças e aos sofrimentos. Aos 50 anos de idade, retornei ao grande lar, ou seja, passou para o plano espiritual, vivendo numa comunidade espiritual judaica, onde resido com meus pais, havendo sido convocado para a atividade que deveremos atender. Aqui eu faço outro parênteses. O mundo espiritual não é espírita. Nos planos espirituais há todos os segmentos religiosos. Tanto que Oscar seguiu para uma colônia judaica. Continuando. Na condição de irmãos em humanidade. Sorriu com um delicado véu de tristeza na face. Distendeu-me a mão, pronunciando com emoção a palavra hebraica shalom, que quer dizer paz. De imediato, agora sorrindo, exclamou: Novos rumos! Rumos novos! Redarqui eufórico. Deveríamos retornar à Terra-mãe, amada em atividades especiais, conforme programação elaborada pelos benfeitores da nossa comunidade. Sensibilizados e agradecidos ao Senhor pelas reflexões e emoções experimentadas, despedimos-nos rumando na direção dos nossos aposentos. Novos rumos!
Seguia ao lar, refletindo em torno da gravidade a respeito das ações a desenvolver, logo concluindo que o Senhor nos daria seu apoio, sua inspiração para as atividades que seriam realizadas em seu nome. Muito belo capítulo, curto, mas muito objetivo. Por hoje ficamos aqui, aguardo vocês na continuação do nosso estudo.